Caião, eu sempre tendo a me inclinar para o mau olhar das coisas. Se as pessoas agem de modo que me prejudica, eu começo a inconscientemente me boicotar, me auto-boicotar. Sei que isso são os pássaros de maldade que pousam na minha cabeça. Cabe a mim não permitir que eles façam seu ninho. Eu preciso me arrepender das minhas iniquidades e curvar-me para a cruz, Caio. O que eu faço? Curve-se para a cruz. Ela tem que ler, gostaria que ela lesse o meu livro Sem Barganhas com Deus. Se ela ler meu livro com atenção, esse Sem Barganhas com Deus, que está lá no caio5.net, tem para comprar e tem para baixar de graça, e tá lá, Sem Barganhas com Deus. Se ela ler com atenção, meditando, vendo e botando em prática, logo, logo essa pergunta acaba no coração dela. Agora, ela precisa de evangelho, de reação do evangelho, reação de fé, porque é uma pessoa entregue à opinião de terceiros, ao olhar de terceiros, é um ser sem fé. Quando você vive sem fé, é que toda impressão modela você. A fé no coração, além de tudo, torna você um ser não modelável pela exterioridade. Eu agradeço quando vocês mexerem nessa câmera com mais delicadeza. Às vezes eu passo os olhos e levo um susto ali. Vamos com calma, deixa o cara virar a câmera e corta. Mas pois bem, quando você é uma pessoa de fé, a fé protege o seu caráter. Aliás, a palavra fidelidade vem da raiz da palavra fé. Então, fidelidade, que tem a ver com caráter, é um fruto da fé, fruto do Espírito. Fidelidade. Então, quando você anda em fé, você tem fidelidade para com você, você tem segurança, você não é um ser modelável, você não é a argila do outro. Você não é a matéria-prima para ser esculpida por ninguém de fora para dentro. Você é alguém que está sendo esculpido de dentro para fora pelo Evangelho. Então, que ela tenha religião, tem uma autoimagem baixa, um serzinho humano fraco, sem densidade de Evangelho na consciência, nem de fé no coração. Aí toda opinião a afeta, todo olhar a esculpe, todo ambiente a modela, toda atitude ruim em relação a ela a inibe, a enfeia, a abisma nela mesma, a intimiza contra ela, aprende em si próprio. Só uma atitude de fé, quando ela souber quem ela é mesmo no Evangelho, que ela não está aqui, ela não tem que ter pena dela mesma. Outro problema, eu repito todo dia aqui, é que as pessoas têm pena de si mesmas. Para ficar assim, tem que ter muita peninha também de si mesmo, muita autopiedade, para ir ficando esse serzinho esmagável, levado para cá, fantoche de olhares e de projeções. Então eu peço a você que assista o Papo de Graça todo dia, porque o seu problema é tão difuso, que é só ouvindo o Evangelho todo dia, lendo a palavra todo dia, vendo as nossas conversas aqui todo dia, que você vai entender. Se você chegou agora, se você já está aqui há algum tempo e não entendeu, pelo amor de Deus, em nome de Jesus eu te peço, minha irmã, vá lá, leia o meu livrinho, Sem Barganhas com Deus, com atenção, e depois me dê um retorno dizendo: eu sou aquela moça de que todos os olhares me modelam. E eu vou ficando assim, sem expressão, sem coragem de ser. Mas primeiro leia. E leve em consideração o que eu lhe falei, assista as reprises, ouça de novo. Foi rápido, mas tudo que eu lhe disse é fundamental que você creia, discirna, pratique e em fé reaja. E aí? Nós vimos que todos os desencadeamentos desse vídeo, Caio, se deram a partir de uma coletividade.
O quanto a coletividade contribui para os desencadeamentos bons ou maus da nossa vida? Depende do indivíduo. Tem gente que amadureceu o suficiente para praticamente não ser mais influenciado por qualquer que seja a média coletiva. Poucas pessoas. Outros são influenciados menos. Mas fazem menos média com a média coletiva. Isso eu estou falando para o mal. E há outros, a grande maioria, são quase totalmente influenciados pela coletividade. É uma questão de tempo. Tem gente que leva mais tempo para assimilar a influência. E tem gente que leva menos tempo, e tem gente que é quase que instantânea no mimetismo assimilativo. Sim. Quase instantâneo. Então depende do indivíduo. O Salmo 1, o livro de Provérbios, e, por exemplo, falas de Paulo na mesma linha, como aquela que diz que as más conversações corrompem os bons costumes, ou outra metáfora de Paulo, um pouco de fermento leveda toda a massa, está levando em consideração como a maioria das pessoas é frágil. Se a massa toda fosse como Paulo, um pouco de fermento não leveda nada. Mas como a massa não é como Paulo, a massa em geral é massa, são egos que não têm nem consciência de si. A maioria das pessoas não fez quase nenhum processo de individuação. Não se conhecem, não se sabem. São entes de carne, são bonecos, são androides humanos obedecendo funções sociais. Irreflexivamente, a grande maioria, 99,9%, dos seres que você encontra estão nessa, no curso mesmo, teleguiados, sem nem notarem, pensam que são rebeldezinhos, mas estão seguindo o curso da rebeldia, que são independentes, e não, eles são independentes segundo aquela noção de independência que eles compraram e nem perceberam. A grande maioria é alienada mesmo, mesmo os mais lúcidos são bobos a dessa. É uma tragédia. Então, gente, é Salmo 1 na cabeça da maioria. Bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, porque a maioria dos homens são otários. E se andar um pouquinho com o pecador, já fica com cobiça do pecado do pecador, com tesão nas mulheres que o pecador pega, no dinheiro que o pecador leva. Fica um pouco mais de tempo, sai com uns amigos que são uns escarnecedores, o cara fica assim se sentindo inseguro porque não escarneceu de ninguém, não falou 2 milhões de palavrões, não falou mal de alguém, não contou uma fofoca da mulher de um amigo que dá para 3 outros conhecidos. Aí ele tem que entrar na roda, senão ele não pesca com os amigos. A maioria é assim. Infelizmente, são crianças costumam ser assim. Muda de colégio, entra numa turma, muda de atitude. Entra num outro grupo, muda de atitude. Agora, quando a gente vai desenvolvendo caráter, e a obrigação de pai e mãe ajudando filho e filha a terem caráter, a saberem dizer sim quando é sim, não quando é não, e viverem com as consequências, senão não formarão gente com caráter. Quando não é assim, a maioria fica como a maioria é, amorfa mesmo. Agora, aí você vai dizer, o que a gente faz? Proíbe as pessoas de saírem, de viverem, prendem as pessoas numa comunidade Amish fechada, não adianta. Vai aumentar o tesão delas. O que a gente tem é que ir quebrando a alienação. O que vocês acham que eu faço aqui todo dia?
É um tratamento de desalienação, porque não dá nem para entrar evangelho enquanto o cara continua todo alienado. O evangelho, quando chega, desaliena a gente.